Vamos lá então, pessoal. Que nem a gente estava comentando, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a parte de tubulações, tá? Em alguns momentos eu vou vir a tocar também alguma parte dos geossintéticos, onde eles podem também estar sendo utilizados em conjunto com as tubulações para algumas específicas qualidades extras, vamos dizer assim, para potencializar a utilização desses nossos tubos de polietileno. Somente apresentar aqui brevemente para vocês, antes de eu começar aqui, eu faço parte da TDM Brasil, tá? Do grupo TDM, que é uma empresa peruana, tá? E onde a gente vem atuando na América Latina, né? Na América do Sul, basicamente, e Central, nessa parte de engenharia, né, de geossintéticos. Então, desde a parte de conceber, né, de captar essas necessidades, seja do aterro sanitário, ou seja de um acesso, de uma contenção, ou de alguma complicação, digamos assim, que possam ter do nosso projeto, do nosso campo, e a gente entra, né, com essas soluções de engenharia, através dessa utilização de geossintéticos, para poder trazer alternativas, né, que melhor se enquadrem para o nosso projeto. Então, a gente conta também com algumas fábricas próprias, no que diz a respeito principalmente a geomembrana, geocélulas e tubulações de fibra de vidro, tá? Então, a gente conta com essas três fábricas, sendo uma especificamente aqui no Brasil, de geocélulas, onde a gente consegue fazer esses produtos geossintéticos e entregar sob medida para os nossos clientes. Então, além dessa parte de tubulações também, conforme o Luciano comentou que a gente é representante da ADS, a gente possui outras representações também que a gente consegue englobar nos nossos pacotes de soluções e conseguir entregar para os nossos clientes a melhor alternativa, né, tanto custo quanto benefício, para ele consiga performar da melhor forma assim o seu projeto. E aqui, pessoal, já entrando na parte do conteúdo que a gente vai estar comentando aqui durante esse nosso primeiro encontro, né? Basicamente a aplicação dos tubos. Então, desde da concepção, né, do que são os tubos PAD rígidos, né, que é o que a gente vai focar nessa apresentação hoje, até as partes de metodologias, controle de qualidade, as partes de vantagens, e por fim comentar um pouco de alguns casos históricos, né, onde acredito que algum de vocês até possam se familiarizar com alguma dessas imagens, né, onde a gente teve aplicação, né, esses cases de sucesso da utilização desses tubos corrugados rígidos da ADS. Então, pessoal, geralmente eu costumo fazer por tópicos e no final de cada tópico eu sempre costumo parar para a gente conversar, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, para que não fique só esse monólogo, né? Só eu aqui comentando. Eu acho que fica interessante nessa forma da gente fazer esse bate-papo, que a gente costuma deixar mais dinâmica aí a nossa apresentação, tá bom? Então, o primeiro tópico aqui em si, né, que seria a parte justamente dos tubos e dos acessórios dos tubos em polietileno. Então, basicamente, né, o conceito, né, desses tubos que a gente vai abordar hoje são os tubos corrugados de parede dupla. Então, como assim parede dupla, né? Esses tubos, não sei se vocês conseguem ver minha câmera aí também, mas eu acabei até tirando uma foto para melhor especificar caso não esteja dando para ver. Mas basicamente esses tubos eles têm o quê? Eles têm o exterior dele, essa parede corrugada que a gente comenta, e o interior dele é liso, para justamente a gente ter essa maior fluidez, digamos assim, né, condutividade hidráulica, que você consiga escoar mais rápido ali seu percolado, seu fluido, sua água, enfim, e assim conseguir uma melhor performance ali do seu sistema de drenagem, tá? E o porquê dessa tubulação ela ser corrugada na parte externa? Então, é basicamente por ela trabalhar em conjunto com o material do aterro que vai ficar em volta dessa tubulação. Então, se a gente não tiver um adequado confinamento, um adequado material de preenchimento ali em conjunto com a minha tubulação, vocês vão ver eu falando muito de sistema, solo e tubulação. Porque eles dois eles acabam atuando como um sistema, como um só.
Por quê? Porque o tubo em si, por mais que ele, para as pessoas que tiveram contato, ele ser um material rígido, se você aplicar a cargas demasiadamente altas sobre ele, ele vai se deformar. Então, essa é justamente a importância de você ter esse material confinante, né, esse solo, adequadamente compactado, com as características específicas, né, de projeto que o seu projetista vai recomendar, para que ele consiga performar ali conforme esperado. Então, ele vai ter essa alta capacidade de suporte, mantendo a sua estrutura circular e, assim, desempenhando o papel a que ele foi atribuído. Então, esse é um conceito muito importante que a gente tem que levar sempre em conta quando a gente for trabalhar com esses tubos. Que o seu tubo pode estar dentro da especificação, pode estar com as características de rigidez, de perfuração, tudo conforme o projeto. Porém, se você não tiver um adequado material ali em contato, né, com essa tubulação, pode ser que ela não se comporte conforme esperado. Aqui eu trouxe só justamente um exemplo disso, inclusive um vídeo da ADS aqui, onde mostra justamente essa parte desse conceito, que se você não tiver o material adequadamente compactado, você pode vir a ter problemas dessa alta deformação aqui que a gente está vendo. Então aqui você diz que ele pega um tubo convencional mesmo, a título de ensino mesmo, na parte daqueles ensaios, digamos assim, de escola, né, que o professor leva e faz aquele experimento para os alunos. Então, eles fazem unicamente o lançamento da tubulação e lançam um aterro, que por mais que seja adequado, que nem vocês vão ver, se você não tem uma compactação adequada, fazendo de camada em camada, controlar o proctor, tudo, você pode vir a ter um problema ali de estrangulamento dessa tubulação e assim você vai perder a eficiência ali do seu sistema de drenagem, tá? Então você vê que eles lançaram o material, fizeram uma compactação simples ali, unicamente na última camada, e agora a pessoa ela vai aplicando carga ali em cima e você vê que a sua tubulação falha. Ou por quê? Justamente por você não ter a compactação ideal ali e você não tem esse trabalho em conjunto do seu sistema, solo e tubulação. Então, só vou adiantando aqui um pouco, pessoal, senão a gente vai ficar vendo o cara pulando aqui. Aí depois vocês vão ver que ele vai tirar o tubo. Esse vídeo está na internet, tá, pessoal? Depois, se tiverem interesse, só acessar o canal aqui da DS que vocês conseguem encontrar esse vídeo aqui. Então, vocês veem, né, que um tubo aqui, ó, ele ficou completamente danificado, chegando até a romper a sua parede e perdendo totalmente sua função. Aí vocês que eles pegam um tubo similar ali, eles vão aplicar e nesse sim eles vão fazer toda a compactação ideal, né, que deve ser feita para aplicação do sistema de tubulação. Então, que eles jogam o mesmo material e aí sim eles vão fazendo todo o processo de compactação e garantindo assim um melhor adensamento do seu solo. Eles fazem todo o processo e depois a mesma pessoa sobe. Aí você vê já que não tem aquele problema de deformação, porque você tem um solo ali corretamente executado. Então, esse é um parâmetro de suma importância quando a gente trabalha com essas tubulações, que por mais que a gente comentou, né, ele é rígido, ele é altamente resistente, se você não trabalha ele adequadamente em conjunto com o seu solo do entorno, você pode vir a ter uns problemas ali a futuro, né, tanto a médio quanto a longo prazo, da sua tubulação. Depois você vê que ele tira ali e o tubo aparece intacto, unicamente mexendo na parte do seu aterro. E aqui, né, começando a falar um pouco dos acessórios, né, que a gente tem para esses tubos, a gente tem dois tipos de conexões, o que a gente chama de conexões tipo ponta e bolsa, tá? Que são essas conexões da direita aqui, que são conexões que garantem a hermeticidade da sua instalação. Então, eles são confeccionados com um disco cerâmico, né, uma borracha aqui, que garante toda essa vedação sem a necessidade de um processo de solda,
como é necessário para outros tipos de tubulações em PAD também. Tá? Então, esse é um sistema de fácil na execução e que também garante a hermeticidade desse sistema. Tá? Só um ponto aqui que eu esqueci de mencionar no início. Essas tubulações que a gente vai comentar, tá, ao longo dessa 1h30, né, 2 horas, elas são projetadas, dimensionadas para funcionar sob gravidade, tá bom? Elas podem chegar a suportar até pressões de 1 MCA ali, de 1 metro coluna d'água, em condições intermitentes, mas atuações geralmente por gravidade para aplicações dessas tubulações, tá bom? E, voltando aqui, pessoal, além da parte das tubulações tipo ponta e bolsa, né, que usualmente utilizadas para captação ou condução de drenagem, a gente tem as conexões tipo abraçadeira, geralmente utilizadas para as tubulações perfuradas, para justamente captação, né, de fluidos, drenagem interna, captação de gases, enfim, e não necessariamente necessitando que elas sejam impermeáveis, né, estanques. Então, você tem esse sistema, né, de abraçadeiras, que a gente vê nessa foto da esquerda, que a gente consegue garantir, né, a uniformidade da minha tubulação e manter, assim, a permeabilidade, podemos dizer assim, do meu sistema com os meus tubos perfurados. Aqui, né, novamente, eu gosto de usar essa imagem aqui, né, voltando à parte que se eu posso ter o tubo que for, aqui, o melhor tubo, se eu não tiver aqui meus operários, né, vamos dizer assim, o meu solo de acordo com as especificações, eu não vou ter um bom desempenho na minha tubulação e ela pode vir a falhar. Então, como a gente estava comentando, por ele possuir essas corrugações e justamente em conjunto com essa rigidez desse meu tubo, ele permite a aplicação dessas cargas, né, que a gente diz nessa classe H25, conforme a haste, de aproximadamente 19 toneladas por eixo, tá? De tubos de até 1.200 milímetros de diâmetro, recobrimentos mínimos ali de 30 centímetros, e a gente consegue fazer a nossa tubulação ali performar sem nenhum tipo de complicação, tá? Já para tubulações um pouco maiores, da ordem ali de 1.500 até 1.800, em alguns casos, recomendações ali de 60 centímetros, para que você não tenha nenhum problema de deformações excessivas e, eventualmente, alguma falha ali estrutural da minha tubulação. E assim como espessuras mínimas, né, esse tubo, por funcionar nessa distribuição lateral dessas cargas, né, em todas as minhas corrugas, eu consigo aplicar altas espessuras de solo, né, altas cargas, sem necessidade de nenhum tipo de reforço estrutural. Então, vocês veem aqui que, em função da classe do material, tá, que eu vou utilizar em conjunto com a minha tubulação, eu consigo aplicar ali alturas diversas ali, de aterro, podemos dizer assim, sobre minhas tubulações, sem maiores complicações. Então, vocês veem aqui só como um exemplo, né, os de 1.500, com material aterro classe 1, consigo colocar ali até 13 metros ali, sem nenhuma complicação. Tá? Ah, Vladimir, o 13 metros é o limite? Eu falei, não que seja um limite, né? Essa, digamos, é uma recomendação inicial para a aplicação do meu projeto. Conforme a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na parte de metodologias, a gente tem formas, como a forma de Burns and Richards, a forma de Iowa, que nos auxiliam a dimensionar essas espessuras em função das cargas e os materiais que a gente tem disponível em campo para fazer esse material de aterro, para ver como minha tubulação vai comportar e eu ter a segurança ali que meu sistema de drenagem vai performar a longo prazo e eu não vou ter nenhuma complicação ali no futuro. Que já entrando de cabeça, digamos assim, nos acessórios, a gente tem aqui uma série, né, de tubos, tanto cotovelos, T's, a parte de postos de visitas, que a gente também pode fazer com os tubos de PAD, que era até um assunto que eu estava conversando anteriormente com o Luciano, né, que em vez de a gente utilizar, por exemplo, postos em anilhas de concreto, em concreto armado, a gente tem essa opção também. Vai. Alguém tá. Não estou escutando, alguém está comentando alguma coisa? Não, foi alguém que abriu o microfone sem querer, mas eu já mutei lá. Desculpa. Ah, tudo bem. Imagina.
Qualquer coisa é só me avisar aqui que a gente vai conversando. Então a gente tem uma série de acessórios aqui, tá, pessoal, que a gente pode fazer sob medida em função da necessidade do projeto. Então eu posso ter, por exemplo, alguns tubos chegando de 150 milímetros em um tubo central de 300, por exemplo. Mais para frente ele chega em um posto de visita aqui que eu posso fazer com a minha entrada de 300, com uma abertura aqui de entrada de 1.500, para eu conseguir facilitar acesso do meu operador, para fazer a limpeza, o jateamento, o processo que for necessário ali, né, para as minhas tubulações. Então, eu consigo fazer tudo isso com os acessórios, né, que a ADS, né, a Tigre, disponibiliza para a gente customizar, né, vamos dizer assim, fazer sob medida para o nosso projeto. Aqui alguns outros exemplos, né, desses acessórios, né, que a gente pode estar fazendo. Então, aqui engastamentos, né, com estruturas de concreto, né, caso não seja possível, né, por exemplo, fazer um posto de visita em PAD, temos essa opção também, fazer esses engastes dessas estruturas, garantindo a hermeticidade, tá? Essas estruturas de ligações aqui, como se fosse uma cruz também, situações aqui que é um acessório que eles chamam de Marmac, que é basicamente quando eu tenho ou um dano na minha estrutura e preciso fazer o reparo, ou então quando eu quero unir duas pontas, né, em vez de eu usar minha braçadeira, eu posso usar esse acessório também. Então a gente tem uma flexibilidade muito grande da aplicação dessas tubulações quando é o caso ali na parte de drenagem, acessórios, interferências. Então eles dão essa variedade, né, de alternativas para que a gente consiga adequar as necessidades do nosso cliente, né? E assim atender a demanda ali que o projetista está indicando que é o mínimo necessário para o nosso projeto. E aqui só um exemplo de como seria toda a parte do projeto, né, que a Tigre consegue dar esse apoio, tanto a Tigre quanto a Agenda TDM consegue dar esse apoio de dimensões, qual que seria a recomendação de entrada, ângulos, de como seria entregue, né, digamos assim, esse projeto do acessório, né, para o cliente, até a parte de concepção, né, de tudo que é planejado consegue ser executado e depois entregue em obra conforme especificações do projetista. Então, pessoal, essa era a parte mais introdutória dos tubos, dos acessórios. Alguém queria comentar alguma coisa? Posso seguir? Alguma dúvida, pessoal, nesse primeiro tópico? Podemos seguir, então. Não, perfeito, pessoal. Então, agora já entrando um pouco mais nos detalhes da parte de fabricação, né, na parte de MQA e também das normas, né, que a gente já consegue encontrar essas tubulações, né, em alguns manuais como DENIT, ASHTO, ASTM, onde a gente consegue referenciar esses tipos de tubulações, tá, que a gente consegue dimensionar, né, fazer ou referenciar essas tubulações perante algumas características específicas. Então, preciso de, por exemplo, uma rigidez, preciso de um padrão de perfuração, preciso de que seja de uma resina X, Y, Z. Então, a gente tem esses apoios, né, que a gente consegue utilizar para fazer a referenciação, né, do nosso tubo. E assim por exemplo, os suprimentos, alguém que não tenha o conhecimento adequado, né, a distinguir uma tubulação A de uma B, uma rigidez Y de uma beta, por exemplo, você consegue ter tudo isso discriminado para dar esse apoio, né, para esse setor, para que ele consiga realmente comprar, né, fazer essa aquisição desse material conforme a recomendação do projetista. Então, a gente tem a parte aqui da fábrica, né, a gente conta com essas fábricas nacionais, tanto em São Paulo quanto no Nordeste. Tá? A gente tem essas duas plantas aqui da ADS no Brasil, e além de outras, né, na América do Sul, quanto nos Estados Unidos em si. Então, essas plantas contam com essa certificação, né, que nos dá essa segurança que os produtos possuem uma qualidade única, né, digamos assim, um padrão de qualidade.
além, né, de a gente conseguir fazer essas variedades, tanto de diâmetros quanto de acessórios, tudo isso em conformidade com os padrões de qualidade exigidos, tanto nos mercados internacionais quanto nacionais, tá? Tá, aquilo que a gente comentou também, a parte da confecção de acessórios, né, sob medida, em função à necessidade do projeto, e também a parte, né, que eu acredito que seja uma dos diferenciais, né, que tanto a DS quanto nós aqui da TDMs temos, que é a parte da assessoria tanto pré quanto pós-venda. Que seria essa pré-venda, seria o quê, né, que a gente fala? Que seria desde da identificação da alternativa mais adequada para o projeto. Ah, tem que ser uma tubulação de 200 milímetros, tem que ser uma tubulação de 500. Ah, não, tem que ser 2 linhas de 150. Então, a gente consegue dar todo esse aporte, né, tanto para o projetista, para o cliente final, enfim, para ajudar nessa concepção desse projeto e depois no pós-venda, né, na assessoria técnica, né, que a gente fala, que é onde a gente vai a campo e dá essas instruções iniciais para as construtoras, para os ateus, para quem quer que seja, né, o cliente final, para que ele consiga executar da forma correta e que o desempenho ali seja igual ao que tem sido esperado em projeto. Então, você consegue ter esse suporte desde a concepção do projeto, lá no início, do projeto conceitual, um projeto de viabilidade, até o pós-venda ali e um eventual acompanhamento de desempenho a longo prazo. Que a gente tem diversas parcerias, por exemplo, com universidades, Fiscar, USP, Unicamp, onde a gente poderia estar fazendo estudos de caso ali e mostrando aquele desempenho e eventualmente girando por exemplo, algum paper, algum estudo de caso, e onde tornando isso como se fosse uma referência para esse ateu, para esse projeto em si, na aplicação desse material. Então a gente consegue dar todo esse suporte, né, para os nossos clientes em relação à aplicação desses materiais. A parte da fabricação também ela conta com um complexo, né, ensaios corriqueiros, vamos dizer assim, de controle de qualidade. Então, desde a parte ali da avaliação da qualidade das resinas, da parte do acompanhamento, das certificações desses fabricantes, né? Por exemplo, uma Dow, uma Braskem, enfim, todo o processo de controle de qualidade, desde a resina que chega até a parte dos ensaios de melting point, densidade, a parte de ensaios mecânicos mesmo, que é a parte que a gente vê aqui de deformação, impacto, a gente tem toda esse grupo, né, de ensaios que a gente consegue aferir, né, ou a qualidade desses tubos e garantir que eles vão realmente chegar ali ao cliente conforme especificado, digamos assim, conforme mencionado nos datasheets, né, nas fichas técnicas do produto. Então, por exemplo, aqueles 55 kN de rigidez que foi recomendado na sua ficha técnica, no seu projeto, você tem esse controle de qualidade em função desses ensaios normatizados, né, STM, ISO, enfim, para que o seu tubo ali consiga fazer essa performance e atenda a essas características. Temos alguns ensaios também um pouco mais elaborados, vamos dizer assim, que são a parte dos ensaios de estanqueidade das conexões, tá? Então, a gente tem uma série de equipamentos que conseguem garantir, principalmente nas uniões, onde a gente tem aquele sistema de ponta e bolsa, né, que nem a gente comentou, que a gente consegue aferir que realmente essa união, né, ela está estanque e que ela vai suportar o passe, né, do fluido ali, ou uma eventual pré-carga que possa gerar em eventuais precipitações com tempos de retorno elevado, vamos dizer assim. Então você consegue garantir que tanto os tubos quanto as uniões têm essa hermeticidade que possa ser que esse projeto requira para por exemplo, uma condução ali de um fluido, de um chorume, de uma drenagem, enfim. Então você consegue garantir por meio desses ensaios regulamentados. Aqui também alguns outros exemplos aqui desses ensaios de estanqueidade. E a outra parte também que é interessante, né, que nem estava comentando com vocês, que é os ensaios de compressão e deformação. Então, eu sei que esses tubos eles vão se deformar. Caso eles não
tenham esse confinamento adequado. Então, com isso, você consegue determinar os níveis de deformação, né, com esses ensaios, que esse tubo vai sofrendo, e com isso você consegue prever, uma carga de tanto, meu tubo vai deformar 2%, 3%, 4%. E as recomendações do nosso projeto, que a gente sempre menciona para os nossos clientes, é que essas deformações não ultrapassem os 5%. Tá? Então, a gente tem todo esse grupos de ensaios que a gente consegue realizar para que a gente consiga garantir a qualidade do produto que estará chegando ali aos nossos clientes. E a parte, né, das normas, né, que nem eu estava comentando com vocês, a gente tem uma série de menções, né, a esses tipos de tubulações, né, os tubos de PAD rígidos, onde a gente tem ali menções tanto na ASTO, ASTM, DENIT, a própria ABNT, que elas já mencionam, né, esses tipos de tubulações e nos dão, né, essa resguarda, né, essa segurança de que você está considerando, né, no seu projeto produtos estandarizados, né, e não produtos com características, por falar de um grosso modo, né, por características de um fabricante. Mas não, você tem toda essa regulamentação que consegue te dar esse resguardo para um eventual processo licitatório onde você não estaria beneficiando um fornecedor A e B. Você está utilizando materiais, né, com referência, né, com estándares reconhecidos no mercado, que é como o caso da Asto, DENIT, ABNT, enfim. Então, tem todo esse background, né, que nos resguarda na utilização desses tipos de tubulações para projetos de engenharia. Antes de passar para a parte de metodologias, pessoal, algum questionamento, algum ponto nessa parte das normas de fabricação? Vladimir, tem uma pergunta aqui no chat do Amaury Júnior. Ele está falando assim: boa noite. No aterro em que eu trabalhava, as tubulações de PAD geralmente eram de SDR 17, que a parede do tubo é de 6,5 milímetros. Essa tubulação dupla tem quanto de parede do tubo? Obrigado pela pergunta, Amaury. A parede, ela pode variar um pouco em função ao diâmetro que a gente vai ter na nossa tubulação, tá? Diferente dessa nomenclatura, né, SDH17, se eu não me engano, que você mencionou, que são essas nomenclaturas para as tubulações de PAD liso, né, rígido. O nosso a gente trabalha com digamos assim, espessuras diferentes, né? Porque por mais que você tenha essa parede rígida, que né, a gente vê nessa imagem aqui, só voltar um minuto, você tem algumas ondulações aqui e você pode ter uma variação tanto na parte onde você faz a conexão ali, na ponta e bolsa, quanto no corrugado em si, que é a parte uniforme do seu tubo. Então, geralmente a gente está falando ali de uns 15, 25 milímetros ali, podendo variar um pouco em função ao diâmetro da minha tubulação. Tá? Elas possuem algumas nomenclaturas um pouco diferentes das tubulações rígidas convencionais, geralmente utilizadas sob pressão, que são aquelas que a gente faz o processo de solda, que dão um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, para fazer a instalação. Tá? Então, são algumas nomenclaturas um pouco diferentes ali das rígidas em PAD convencionais. Perfeito, Então, Vladimir, obrigado. Amaury, quer complementar? Opa, boa noite aí. Assim, achei muito interessante, né? Obrigado pela resposta. E achei muito interessante também a parte de que não precisa fazer solda em algumas emendas, porque nos aterros a gente geralmente tem uma equipe especializada em solda só para fazer emenda de tubulação em PAD e etc. Eu queria saber como é que funciona um pouco melhor essa parte da emenda da tubulação. Então, Amor, justamente uma dos principais benefícios, né, digamos, da vantagem desse tipo de tubulação, né? Que nem a gente comentou, a gente tem essa ponte bolsa, que nem a gente vê aqui, então ela já vem com uma vedação aqui, uma vedação polimérica, que nem a gente vê aqui, e depois a gente tem uns discos cerâmicos aqui,
que a hora que você faz a pressão, que é no caso do ponto e bolsa, você garante essa hermeticidade, que é validada conforme aqueles ensaios de estanqueidade que eu mostrei há alguns minutos. Então, você tem esse processo por ponto e bolsa, né, ou aquela macho e fêmea, né, como geralmente fala alguns para tomada, por exemplo, né? Então, você tem esse sistema de conexão, ou então, quando você não necessita que seja uma tubulação hermética, você tem esses sistemas aqui de abraçadeira, onde é como se fosse uma luva, onde você envolve dois tubos e depois você fecha com, por exemplo, uma cinta Hellerman ou algum outro dispositivo, né, em função à necessidade do projeto, onde você garante que vai estar interligado, né, os seus tubos ali, por exemplo, no caso dos perfurados. Então, ela pode ser dessas duas maneiras, tá, Mauri? Tá certo. Obrigado. E só complementando, o Amaury, esse ponto que você observou, né, da praticidade de não ter a necessidade de fazer a solda, né, dentre outras vantagens que esse tubo corrugado tem, você tem que ver o tanto que ele é leve, quando comparado ao tubo liso, que normalmente a gente usa, né? Então, é um outro ponto bastante interessante desse tipo de tubo, que facilmente ele é transportado aí por funcionários, pega uma barra de 6 metros tranquilamente, ele é bem leve, tá? Obrigado pela pergunta. Perfeito. Tem só mais uma, Vladimir, aproveitando, que é também relacionado a esse tipo de conexão do tipo ponta e bolsa, né? O Átalo Castro está perguntando se ele pode ter algo, se esse encaixe, né, do tipo ponta e bolsa pode ter alguma curvatura. E havendo essa possibilidade, até quantos graus ele poderia fazer essa curvatura? Excelente pergunta. Esse é um ponto, né, que a gente costuma ver muito, porque a gente sabe que a gente tem vários acessórios, tudo, mas eventualmente tem alguns imprevistos em campo, a gente tem aqueles desvios, né, que seja tanto no nível ali do meu terreno, quanto alguma eventual uma curvatura em si mesmo, né? Então, para a parte das tubulações ponta e bolsa, a nossa recomendação é que eles tenham no máximo 1,5 grau, tá, de curvatura ali para garantir a hermeticidade ali do meu encaixe. E para as tubulações de ponta, de abraçadeira, até 3 graus para não ter algum ponto ali de fuga excessiva ali de percolado. Então, 1,5 para ponta e bolsa e 3 para com a abraçadeira. Perfeito, obrigado, Vladimir. Acho que agora pode seguir. Então, pessoal, vamos seguindo aqui para a parte da metodologia, tá? Eu coloquei uma foto aqui um pouco diferente, tá? É mais para vocês entenderem que também ele pode ser aplicado para condições extremas, tá? Como é o caso da aplicação aqui em mineração, onde já tem esses caminhões aqui de 400, 600 toneladas passando sobre eles, tá? Então é mais para entender a aplicação dele, não que eu vou fugir aqui do tema de aterros sanitários, tá bom, pessoal? Começando aqui pelas metodologias que geralmente a gente emprega, né? Para o dimensionamento, né, dos tubos lá, a gente basicamente pode utilizar as fórmulas de Manning convencional, tá? Então você vai ter ali a parte da velocidade, parte de perímetro molhado, rugosidade, enfim. Com o grande vantagem, né, digamos assim, da parte da aplicação dos tubos PAD, né, de parede dupla, que a gente geralmente chama de N12, justamente por conta da seu Manning da rugosidade interna, que ele tem 0,012, tá, de Manning, onde isso facilita muito a condutividade ali do meu percolado, da minha drenagem, da minha água, enfim, para a parte do escoamento. Então, a gente pode utilizar as formas convencionais com esse detalhe da consideração do Manning. Que nem a gente vê para outros tubos, né? Por exemplo, tubo de plástico 0,11, a parte do tubo helicoidal, anular, tem a parte dos concretos, que podem chegar até 0,18. Então, a gente consegue ter essa variação ali, né? Desse Manning,
E quanto maior esse money, menor a eficiência, digamos assim, do seu projeto. Por isso, o interessante de você ter esse interior liso para facilitar ali o seu escoamento. Voltando um pouco agora para a parte específica mesmo, né, do dimensionamento desses tipos de tubulações, a gente tem um dimensionamento para a parte de espessura mínima sobre o solo. Lembra que eu comentei com vocês, para uma carga H25, 19 toneladas por eixo, 30 centímetros até 1.200, ou 60 centímetros, 1.500. Só que você pode ter condições extremas, né, como a gente viu um caminhão, por exemplo, de mineração, onde você tem 400 toneladas, ou você tem, não sei, um caminhão de lixo, ou um acesso provisório ali, alguma coisa que você tenha que variar um pouco essa espessura, ou você não tem um material dentro das recomendações da AASHTO, por exemplo, um material um pouco mais de fino, um material um pouco mais plástico. Então, você consegue fazer todo esse dimensionamento, tá? Utilizando, por exemplo, essa fórmula da Iowa, né, do professor Reynolds, você consegue fazer esse dimensionamento e fazer o projeto ali sob medida para a sua condição. Porque às vezes para o mesmo local você tem um solo mole num ponto, você tem uma alta carga em outro, você tem um pátio de manobras ali com um trânsito intenso, você tem várias solicitações no mesmo projeto às vezes. Então você não vai fazer uma sessão típica para tudo, porque isso você pode estar sendo muito conservador ou então muito otimista, dependendo para que lado você pode estar indo. Então, uma das vantagens de você poder contar, né, com essas metodologias que te auxiliam no momento de fazer esse dimensionamento. Temos uma outra também recomendação, que é a parte para espessuras máximas, né, sobre as tubulações, que a gente já tem a fórmula de Burns e Richards, tá? Onde a gente, igualmente, a gente considera todos os parâmetros de entorno, profundidade, ângulos de espraiamento, relação de rigidez, flexibilidade, enfim, uma série de fatores ali, né, que às vezes tem uma lista relativamente grande aqui, extensa, tá? Para que a gente consiga fazer esse dimensionamento para essas altas espessuras de solo, tá? A gente tem casos aí de aplicações de 100, 200, 300 metros de profundidade ali, por exemplo, para aterros sanitários, onde a gente consegue modelar, né, fazer todo esse dimensionamento, utilizando esses parâmetros para garantir ali que a minha solução vai performar ali durante toda a vida útil do meu aterro ou da minha estrutura durante todos os anos de operação, né, vamos dizer assim. Temos também uma série de ensaios, tá, que nos auxiliam a validar essa aplicação, que são muito bem vistos, né, digamos assim, quando apresentados, que são esses ensaios de performance, principalmente no momento onde você está avaliando diferentes alternativas. Era uma tubulação de aço, ou é uma tubulação rígido, liso, é uma tubulação de concreto, enfim. Então, a gente tem esses ensaios de abrasão, né, onde eles validam, né, por exemplo, comparando aos tubos, por exemplo, de aço, a gente aferiu, né, que esses tubos de aço eles sofrem 3,2 vezes mais abrasão do que os tubos em polietileno. E, em contrapartida, os tubos de concreto também, podendo chegar a 7 vezes mais abrasão, tá, os tubos de concreto, em comparação aos tubos de PAD. Então, alguns paradigmas, né, que às vezes você vê, nossa, o concreto ele vai durar 1000 vezes mais que um tubo de plástico, né, vamos dizer assim. E não é assim que a gente vê na realidade. Então, você vê que fazendo um ensaio com uma granulometria, com pHs diferentes, tudo, em todos os cenários, o PAD tem superado os tubos de concreto e os tubos de aço também. Então, você vê o benefício, né? Que além que nem o Luciano comentou, do peso, né? Por serem materiais leves, o desempenho dessas estruturas também é melhor se comparado, por exemplo, à parte de abrasão. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, tá, de como são feitos esses ensaios, né? Então, geralmente o tubo é posicionado ali como se fosse um balanço, ele vai sendo intercalando, ali, como se fosse uma gangorra mesmo,
com esse fluido devidamente caracterizado, vedado ali tudo, né, tudo conforme a STM ele regulamenta, né, a norma regulamenta, para poder fazer essa validação e esse desempenho ali dos nossos tubos. Então, você vê que tem uma série de ensaios, né, que, por exemplo, para 100 mil ciclos, né, com esse material angular, você vê que o desgaste, né, dessas tubulações aqui é muito inferior se comparado ao concreto, ao alumínio, ao galvanizado. Então, a pHs aqui de 4 também, né, você vê os desempenhos também, o concreto aqui piora ainda mais. Então, conforme você vai mudando ali, um fator que seja, essa resistência à abrasão, ela varia e muito. Então é importante a gente sempre ter à mão, né, esses ensaios de abrasão, ensaios de resistência, para que a gente garanta ali o nosso projeto ter uma alta durabilidade ali durante todo o processo ali do nosso aterro, por exemplo. Também temos as partes de ensaios, né, realizados, principalmente essa parte de resistência à compressão. Aqui um exemplo de uns ensaios, né, realizados em Utah, onde eles fizeram todo um aterro, né, e foram aplicando cargas aqui controladas para ver justamente como se comportava esses tubos em função a como ele ia deformando. Então eles fizeram todo o acompanhamento aqui com softwares de elementos finitos, tudo, para acompanhando conforme eu fosse alterando a minha carga, alterando o material de preenchimento, alterando ali, por exemplo, um sismo que seja, a influência de lençol freático, várias formas controladas, né, de você mudar os parâmetros de contorno para ver como se comportavam esses tubos. Então, às vezes, esses ensaios, né, são interessantes da gente realizar, porque, eventualmente, a gente está passando, por exemplo, desse período de frio. Há uns meses atrás, a gente estava com precipitações ali, com tempos de retorno de 100, 200, milenares, né? Então, às vezes, criar essas situações controladas em laboratório, pedir esse apoio às universidades, né, para que realize esses ensaios, a gente consegue ter uma melhor visão, né, e até, às vezes, ter uma melhor economia, porque se pensar um ensaio desse, ele vai custar o quê? 1%, 0,5% da execução do seu projeto. E às vezes esse 0,5% que você gasta ali num ensaio, né, numa pesquisa, ele vai te economizar ali 20%, 30%, por exemplo, em materiais. Você estava considerando material classe 1, mas você poderia ter utilizado material classe 2, por exemplo. Então, são economias que a pesquisa te ajuda a trazer. Então, são pontos interessantes, né, que eu gosto de trazer nessas apresentações, porque às vezes um ensaio ali, que nem o pessoal fala em fundação, né, de construção de casas, né? Eu vou investir em sondagem ali, para que eu vou fazer 10 furos de sondagem no meu terreno? Faço só 3, tiro a média e tiro o meu perfil. Se você fizer 10, você vai conseguir ter a maior traçabilidade ali do que está acontecendo no seu terreno e você vai economizar na sua fundação, no seu radier, enfim. Então, o que o embasamento, né, te traz para depois ter um projeto, né, dimensionado na medida para o seu empreendimento. Aqui, né, agora com esse avanço da tecnologia também, a gente pode utilizar a parte do software, né, de elementos finitos, né, por exemplo, o Plax. Então, a gente consegue modelar todo esse comportamento, né, da nossa tubulação, com diferentes níveis de estratigrafias aqui, por exemplo, né? Então, a gente consegue modelar ele conforme a gente quer. Quero colocar uma carga maior, colocar uma menor. Então, é aquilo, né? Ensaios computacionais, né? Desculpa. E a parte dos ensaios é de campo. Então, se você conseguir compilar os dois, você vai ter o mundo ideal ali para conseguir fazer o dimensionamento do seu projeto. E avançando, né, aprofundando um pouco mais ainda, né, na parte dessa parte das análises de elementos finitos, a gente pode aplicar, por exemplo, outros materiais, né, outros geossintéticos, né, que nem eu estou mencionando aqui, para a gente conseguir ter uma melhor performance de minha tubulação. Mas como assim, né, melhor performance? Nesse caso aqui específico, qual que era a restrição desse projeto?
como a gente tinha cargas muito elevadas aqui, e a gente não tinha um material adequado para fazer esse preenchimento, o software, as análises nos mostraram que eu estava tendo deformações muito grandes na minha tubulação e que, eventualmente, até durante os processos construtivos, o meu tubo iria falhar em determinados pontos. Então, o que foi feito nesse caso? A gente considerou alguns elementos geossintéticos, aqui no caso específico desse projeto, geogrelhas e geocelas, para melhorar as propriedades do meu solo, confinar o meu solo, aumentar a rigidez ali desse solo local, né, que eu tinha disponível, para assim eu conseguir viabilizar a aplicação da minha tubulação. Então, às vezes, você utiliza, né, de soluções, né, de técnicas, né, disponíveis no mercado para favorecer a utilização do seu material local sem a necessidade de a gente importar, por exemplo, de uma pedreira ou de um bota-fora, materiais que foram recomendados, por exemplo, pelo meu projetista. Porque é aquilo, você fazer o papel, né, que a gente fala, o papel aceita tudo. Quero material classe 1, 95% de Proctor. Ah, ou o máximo 92, com 98 de Proctor. Tá, mas quando eu chego em campo, às vezes minha realidade é completamente diferente. Então, às vezes, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar os materiais locais e, em conjunto com outras técnicas, né, com outros geossintéticos, proporcionar a viabilidade ali do meu projeto e conseguir viabilizar a instalação do meu sistema de drenagem sem ter que mexer na geometria total do meu empreendimento. Então, são algumas aplicações, né, casos, né, que eu gosto de sempre tocar quando a gente menciona essas partes de metodologias, para saber que sim, há a possibilidade de aplicar essas simulações, mesmo quando aquelas fórmulas, né, de Iowa ou Burns and Rich não recomenda. Mas se eu utilizo algumas variações, por exemplo, o método da Geovala, que é um método desenvolvido aqui por alguns professores da Universidade de São Carlos, por exemplo, que estudam muito essa parte da Geovala, eles nos mostram que aplicando esses geossintéticos, a gente consegue reduzir essas deformações, né, cargas pontuais, distribuídas, enfim, e viabilizar aplicações dessas tubulações aqui em polietileno, por exemplo. Pessoal, na parte de metodologia, vocês têm alguma dúvida, alguma outra técnica, por exemplo, que vocês já utilizaram, gostaria de comentar? Enquanto isso, eu estou tomando um pouco de água aqui, que eu estou falando demais. Vladimir, enquanto o pessoal pensa aí se tem mais alguma pergunta, eu vou. Tem aqui no chat algumas. Utilizamos esses tubos, o Rafael Isaquiel. Utilizamos esses tubos para as drenagens verticais, onde tem como uma das funções a captação de biogás que vem em uma temperatura considerável. Qual seria a temperatura limite que esse tubo corrugado resiste? Excelente pergunta, Rafael. A gente tem feito uma série de ensaios, tá? Com as tubulações e aquilo, né? Que a gente sempre vem comentando. Com essa constante desenvolvimento, tudo agora você consegue aditivar novos polímeros, novas resinas, e tudo isso vem aprimorando ainda mais o desempenho dessas tubulações. Tá? Hoje, a gente tem ensaios, tá? Inclusive eu vou comentar um pouquinho mais para frente, onde a aplicação desses tubos, eles existem de temperaturas de até menos 40 graus, tá? A até 60 graus centígrados. Tá? Isso sem nenhuma adição de polímeros, nada sob medida, vamos dizer assim. Então, a linha padrão consegue cumprir essa faixa de temperatura, de menos 40 até 60 graus centígrados. Eu vou aproveitar a pergunta, Vladimir. Eu ia fazer essa pergunta mais para o final, mas é a pergunta que eu sempre faço quando trata disso. Mas Uhum. sobre a utilização do tubo corrugado em drês verticais, não só pelo quesito temperatura, mas a gente tem usado já há muito tempo, tem recomendado aí nos aterros, tem feito essa experiência assim, com um bom resultado, tanto econômico quanto de execução também.
mas invariavelmente a gente encontra alguma resistência dos projetistas. A maioria das vezes a gente convence, né, de que faz sentido, mas em alguns casos eles torcem um pouco o nariz com relação ao uso de tubulação corrugada em drenos verticais. Qual a experiência e a visão que vocês têm a esse respeito aí? É aquilo, né? Tudo que é novo, às vezes a gente encontra uma resistência, né? Então, eu lembro quando, lá em 2014, né, que a gente começou a. Não os tubos, né? Os tubos são um pouquinho mais antigos, mas outros geossintéticos, né, por exemplo, falando um pouco da minha experiência, tá? Onde também, uma geomembrana, ou seja, uma geogrelha, uma geocélula, que são produtos relativamente novos, né? Você encontrava essa resistência. Até mesmo o geotêxtil, né? No começo, o pessoal não era muito receptivo a isso, né? Era areia e ponto. Agora, conforme eles vão vendo aplicações, desempenho, às vezes a parte de estudos, tá? Por isso que eu gosto de fomentar essa execução de estudos, de artigos, pesquisa com a universidade, porque isso fomenta e cria como posso dizer, essas referências, né, para que deem a segurança para esses projetistas mais, não dizer antigos, né, mas mais criteriosos, né? Eu sempre apliquei em tubo de concreto, por exemplo, e brita, por que eu vou trocar agora, né? Fiz isso minha vida inteira. Então, às vezes a gente tem essa resistência mesmo, né? Mas como que geralmente a gente vence isso, né? É apresentando esses estudos de caso, apresentando essas publicações, né? Esses estudos com universidades, ensaios de laboratório. Então, com isso a gente consegue vencer essa primeira resistência e conseguir viabilizar, por exemplo, um primeiro teste. Eu falo, vamos fazer o seguinte: a gente faz um primeiro teste, a gente vê o comportamento da estrutura e você aprovando, vendo que realmente está funcionando de acordo como o prometido, né? Aí a gente vê de fazer a troca para os demais pontos, né? Mas é geralmente assim que a gente tem abordado com essa resistência por parte de alguns projetistas. Hum. A gente teve, assim, a maioria das vezes, o ponto que mais pega, né, a maior preocupação deles é com relação a um possível cisalhamento da tubulação, né? Como a gente tem muito deslocamento horizontal, Uhum, ocorre isso com o tubo de concreto, né? Ocorre isso sim. no nível menor com o tubo liso, mas também existe, né? A massa e tal. E com o tubo corrugado, o risco seria maior por conta da parte de menor espessura, né? Então, se você vai ter uma força ali de cisalhamento e justamente no ponto mais estreito aí da tubulação, ela pode vir a romper e você acabar seccionando o dreno ali. É, então, assim, a gente sabe que isso no extremo, no limite, pode acontecer, mas em todas as outras situações ele vai fletir muito melhor, ele vai dar ele vai se acomodar muito melhor do que inclusive do que o tubo rígido. Então, a gente sabe que mesmo no extremo essa possibilidade, esse risco aumenta na tubulação corrugada, mas em todas as outras situações você tem outras vantagens. Então, é uma questão de, de avaliação e de correr esse risco, né? Mas, enfim, é uma discussão que acho que não tá longe de terminar, né? Aquelas coisas nunca terminam, né? Sempre vai ter algum argumento novo. Mas vamos lá. Bom, para a Eu sequência que a queria gente tiver qualquer aproveitar para coisa, fazer uma pergunta também, Vladimir. claro. Se hoje tem também uma discussão que, comparando o tubo rígido com o tubo corrugado para drenagem vertical, no sentido de dimensionamento de furos, distância entre furos, porque um problema que a gente tem em aterros de classe 2A é a geração de gás sulfídrico
na decomposição da matéria orgânica, que cria uma película, que cria uma barreira na parede interna do tubo, no caso de drenagem de tubo corrugado, impedindo o fluxo de gases que no liso, onde tem uma perfuração maior, na casa de 20, 25 milímetros, e aí acaba sendo, muita gente acaba querendo ir para o tubo liso por conta desse problema. Então, minha pergunta é: existe algum estudo hoje que cruze essa densidade de furos para dar um comparativo em termos de vazão para qual, para saber se o tubo corrugado ele é eficiente como liso para drenagens verticais? Eu não vou saber te responder com precisão agora, tá? Mas depois eu me comprometo aqui a fazer essa pesquisa e depois trazer para você em relação a essa parte desse comparativo, tá? Mas que nem eu estava comentando, você falou a parte de um diâmetro tal dos tubos lisos. Por exemplo, nessas tubulações, né, que a gente trabalha com a parte principalmente dos corrugados, né, a gente possui diferentes padrões de perfuração, tá? Então, a gente consegue fazer algumas padrões triangulares, padrões hexagonais, então a gente consegue mudar o diâmetro dessas perfurações, justamente para tentar mitigar, né, ao máximo essa parte dessa obstrução desses furos. Mas em relação a esse comparativo, eu não vou saber te dizer agora, mas eu me comprometo aqui a buscar isso, tá? Para compartilhar com vocês depois. Falando nesses furos aí, eu vejo que são uns furos bem reduzidos. Eles são tão pequenos para tentar não fragilizar o tubo, considerando que ele tem uma espessura de parede bem inferior e ele já é um pouco mais flexível. A ideia dos furos pequenos é justamente não fragilizar mais ou tem outra coisa? Geralmente, os furos, né, que a gente faz nos nossos tubos, eles são nos vales, né, que a gente fala aqui. Tá? E geralmente eles possuem uma forma mais alinhada, né? Não tão arredondada quanto os tubos rígidos convencionais, eu acredito. Mas, que nem eu estava comentando, a gente consegue fazer essas tubulações, essas perfurações sob medida. Ah, posso fazer uma perfuração um pouco maior decorrente de uma concentração maior de gases? Posso fazer. Ah, quero reduzir mais porque não é para condução de gases, é para condução de água. Consigo reduzir essas tubulações também. Então, eu não fico atrelado à dimensão por conta da fragilidade do tubo. É mais por um tema de eficiência para uma aplicação ou para outra. Tá bom? A gente consegue variar essas dimensões da perfuração. Entendi, obrigado. Mas uma coisa que é interessante, né, Vladimir? Não sei se você concorda comigo, mas a gente até fiz um trabalho na época com a ADS, e acho que deveria ficar aqui como uma dica, né, para o pessoal como um todo, de nunca fazer aleatoriamente, né, esses furos ou Sim. aumentar os furos. Sempre que houver alguma necessidade, seja de fazer mais furos ou de aumentar esses furos, é sempre importante entrar em contato com o fabricante, né, para que você não comprometa, né, a estrutura do tubo, né? Ele vai perder muito provavelmente as características dele se for feito de qualquer maneira, né? Tem que ser sob orientação do fabricante, né? Exatamente. Por exemplo, você faz um furo aqui não no vale, né, na parte alta aqui, você vai estar danificando a estrutura, né, de resistência do meu tubo. Então, eu vou aumentar a infiltração aqui, né, a capacidade dele de absorver ou de filtrar gás. Porém, eu vou diminuir a resistência à compressão e deformação do meu tubo.
Então, por isso é importante sempre fazer nos vales aqui, né? Não sei se vocês estão vendo na câmera, fazer esses furos nessas regiões. E conforme a orientação, que nem o Luciano comentou, dos fabricantes. Porque você faz uma coisa maior do que o recomendado, você pode estar comprometendo numa outra parte e favorecer na drenagem, né, que não comentei. Então é sempre importante ter essa orientação para você não ter uma outra característica fragilizada por conta disso. Exato, porque eu me recordo que a gente, à época, teve esse questionamento, né? A gente olhou e achou, em comparação com o tubo liso, né, o rígido tradicional, que os furos visualmente, né, estão menores, tem menos. Eu me recordo que a gente entrou em contato com a DS e eles propuseram um desenho com furos maiores, né, em locais adequados, e a partir disso eles nos encaminharam uma nova carga com aquele desenho, considerando os furos que a gente combinou, né? Então, acho que é só importante o pessoal atentar a isso para que não comprometa, né, a estrutura do tubo. Obrigado, Vladimir. Imagina. Tem só mais uma pergunta aqui, coisa rápida, do Amaury também. Muito interessante a fórmula para calcular a seção, pois muitas vezes precisamos utilizar tubos PAD ao invés de manilhas nas bermas. E sendo assim, podemos utilizar uma seção menor visando o menor custo para travessias de águas pluviais. Então, ele fez, na verdade, foi uma afirmação aqui, tá? Exatamente, porque às vezes a gente encontra as recomendações, faz com 30 centímetros. Tá, mas minha carga não é aquela, não é 19 toneladas, por exemplo, é menor. Eu consigo fazer espessuras mais esbeltas, né? Então, por isso que é importante, né? A gente sempre frisa nisso, né? De fazer essa engenharia com transparência, digamos assim. A gente mostra o porquê. Por que está dando essa espessura de 30? Por causa disso. Mas se eu mudar o tipo de solo, você consegue otimizar para Z. Então a gente sempre demonstra, né, nos nossos documentos, né, que a gente apresenta também, são umas memórias de cálculo, né, os relatórios técnicos que a gente fala, onde a gente descreve, né, todo o passo a passo que foi considerado para a execução desse cálculo. Então fica ao cliente, né, o projetista, enfim, ele fica livre para poder comentar e fazer essas alterações do que alguns fabricantes, né, vamos dizer assim, que mandam uma caixa fechada, né, uma caixa preta, que nem eles falam. É 30 porque é minha experiência. Mas por quê? Não, minha experiência é 30. Por quê? Não sei. É 30 e acabou. A gente não gosta de trabalhar dessa forma. Então, por isso a gente abre, né, toda essa formulação, todas as análises, para que o cliente possa ter essa sensibilidade de, em conjunto, né, com a gente, fazer esse dimensionamento e ter a segurança, né, que o que ele está aplicando é embasada por uma série de critérios e de formulações. Agora, seguindo aqui, com a parte de métodos construtivos, né, a parte de instalação, justamente por aquele ponto que o Luciano estava comentando da facilidade, né, da leveza desse material, em função ao diâmetro que a gente tem da aplicação dele, os diâmetros menores até os maiores, a gente tem alguns processos, né, construtivos, algumas recomendações, justamente para facilitar esse processo construtivo. Então, a gente pode, desde fazer essa instalação manual, com operadores mesmo, e fazendo como se fosse uma alavanca aqui, fazer essa instalação e o encaixe como é o caso das tubulações ponta e bolsa, né? Até alguns casos de fazer com uma retro mesmo, simplesmente empurrando, né? Você carrega o tubo até o local e faz simplesmente um empuxo aqui, né? Uma pressão para garantir essa hermeticidade. E, em últimos casos, fazer o içamento, né, onde são lugares confinados, com uma retro e algumas cintas, fazendo o encaixe e garantindo, assim, a correta instalação. Então, a gente tem diferentes formas, né, de fazer esse processo em função aos diâmetros do meu tubo. Aqui só uma parte do passo a passo, né, que seria a instalação do meu tubo, né, numa seção enterrada aqui, por exemplo, numa vala, onde eu fiz a escavação e vou fazer
a aplicação do meu tubo. Se fosse uma superfície plana, unicamente a diferença é que eu faria um aterro ali sobre ele, se fosse um aterro losangular, trapezoidal, me desculpe, mas o conceito, né, seria basicamente o mesmo. Então, você tem dimensões ali mínimas, né, de vala recomendada, para que você tenha, tanto na parte esquerda quanto direita do tubo, você tenha um espaço onde você vai conseguir lançar o seu material e que ele que vai travar, né, confinar o seu tubo frente à superfície, né, que é a fundação em si, caso você tenha uma superfície, né, uma fundação não tão competente quanto o material de aterro. Então você faz essa análise, né? Faz também uma recomendação de um berço, que o pessoal recomenda ali de 4 a 6 polegadas, de um material ali, uma areia, alguma coisa que consiga acomodar bem esse tubo e não tenha desníveis ali que possam gerar puncionamento na minha tubulação. Depois a gente vem com o lançamento e a execução ali em camadas, né? Da compactação ali do meu tubo. É importante sempre, né, que a gente viu naquele vídeo lá no início, que é importante a gente ter sempre esse confinamento para a gente garantir a correta distribuição, né, dos esforços lateralmente e que isso não venha carregado no meu tubo. Aí você tem o fechamento, digamos assim, né, umas espessuras mínimas aqui sobre a geratriz superior do tubo. Então a gente fala ali de 15, 20 centímetros, até podendo chegar a 30 centímetros ali no máximo, tá? De um material envolvendo esse tubo, tá? Que em conformidade com aquilo que a gente comentou, material classe 1, 2, 3, conforme a recomendação, né, do meu projeto, e posteriormente poderia estar sendo aplicado com o meu material que vai fazer essa cobertura. Meu aterro sanitário, ou, por exemplo, uma estrutura aqui de uma pilha, por exemplo, de estéreo, como é o caso da mineração. Então eu venho depois aqui com o meu material e faço toda aqui a parte da minha estrutura. Mas o que é de suma importância é justamente esse material que fica perimetrando aqui a seção do meu tubo. Aí a gente estava falando aqui toda hora, que material classe 1, material classe 2, então o que são esses materiais, né? Então a gente tem aqui, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, né, que é um descritivo do que são, né, cada material e quais que se enquadram nessas classe 1, 2, 3, 4, até a classe 5 aqui, né, que são materiais, desde a classe 4 à classe 5, são materiais que a gente não recomenda utilizar em conjunto aqui, né, nos perímetros da tubulação, porque são materiais altamente compressíveis e isso poderia ter algum efeito negativo ali, principalmente a longo prazo, caso não seja compactado devidamente, né, conforme Proctor, enfim. Então aqui está essa tabela, né? Então a gente vê que conforme materiais classe 1, a gente vai conseguir ter uma melhor estruturação da minha seção. E material 2, 3, a gente também tem uma boa, só que a gente vai ter que reduzir, né, esses recobrimentos máximos ali recomendados em função daquelas formulações que a gente viu. Tá, aqui eu trouxe só para a gente ter ciência, né, do que são esses materiais, mas isso aqui é de livre acesso, vocês podem estar acessando aqui tanto a Astro quanto a STM para ver quais são as classificações, tanto em maiores detalhes quanto até imagens, né, que tem algumas normas que trazem, né, alguns documentos que trazem essas imagens que às vezes ajudam, principalmente quando você está em campo, para identificar esse material, será que é um classe 1 ou classe 2? Será que é um GP, SW? Às vezes é mais fácil ali visual, né? Principalmente para a construtora auxiliar no momento de fazer essa caracterização. Aqui um pouco também da parte de recomendações das larguras mínimas dessas valas, né? Que nem eu comentando com vocês. Por exemplo, um tubo de 300 aqui. A gente recomenda que as dimensões, né, laterais que esse tubo será posicionado tenha pelo menos ali 770 milímetros de material que envolva essas tubulações. E assim para todos os diâmetros, né? E a parte também para quando você vai instalar tubulações em paralelo. Então é importante que você tenha, né, esse espaçamento mínimo aqui entre essas tubulações, que dependendo aqui do diâmetro, né, por exemplo, até 600 milímetros, de pelo menos 30 centímetros, e para diâmetros maiores ali, de até 1.500, 1.800,
pelo menos metade do diâmetro ali dessas tubulações do diâmetro interno, tá bom? Então, algumas recomendações importantes que a gente tem, principalmente quando for instalar aqui, né, nessas situações de onde tem linhas duplas, né, de tubulação. Aqui a parte, né, dos ângulos, né, que comentaram, que quais seriam os ângulos que a gente consegue aplicar em função ao tipo de conexão. Então, como eu tinha comentado, 1,5 para a parte onde a gente tem a ponta e bolsa, né, e 3 graus onde a gente tem com a abraçadeira. E aqui algumas estruturas, né, alguns acessórios específicos, principalmente quando a gente tem em conjunto com o concreto aqui. Então a gente tem esses acessórios, né, que se eu não me engano é water stop, né, que o pessoal chama, essa water stop aqui, ó. Que é um dispositivo que você garante que você não vai ter nenhum tipo de infiltração, né, seja dentro do meu dispositivo quanto de fora, que venha a contaminar ou entrar em contato com o meu material ali que está sendo conduzido pela tubulação. Então a gente tem esses dispositivos aqui, caso não seja possível a aplicação, por exemplo, no posto de visita do mesmo material que seria o polietileno. Então a gente tem esses acessórios, né, para aplicar nessas interferências, né, vamos dizer assim, das minhas estruturas em condução. E aí, pessoal, eu só vou emendar aqui com a parte de vantagem, que eu estou um pouco preocupado com o tempo aqui, que esse material também é um pouquinho mais, essa parte de vantagem, em caso de obra, é um pouquinho mais extenso. Então, só essas duas últimas etapas vou deixar na sequência, mas aí no final a gente comenta todas de uma forma integral, tá bom? Então, a parte das vantagens aqui, que nem o Luciano bem comentou, a parte da facilidade de instalação. Então, aqui eu trouxe um videozinho, que é até de um outro fornecedor de tubulações, mas que ele exemplifica muito bem a facilidade da instalação dos tubos em polietileno. Então, você vê que aqui está a comparação, um tubo de concreto e um tubo de polietileno com o sistema ponta e bolsa. Então, você vê aqui os tubos, eles têm aproximadamente 6 metros, e os tubos de concreto, se eu não me engano, 1 metro e meio. Então você vê aqui que basicamente o pessoal demorou 11 minutos para fazer a instalação de uma linha de 18 metros, enquanto em concreto o cara está ali com 60, 70 minutos e ele não consegue concluir o mesmo trecho que executado em polietileno com sistema ponta e bolsa. Então você vê ele quase 7 vezes mais rápido que a solução. Aí aqui a gente tem alguns quantidade, né, produtividade, né, e a relativa comprimento aqui. E também só para exemplificar novamente, então todo o processo, né, de instalação dos tubos, além de serem menores, a gente tem toda a parte de fazer a conexão, fazer todo um tratamento aqui, como se fosse um ground, né, não sei exemplificar corretamente aqui, mas é todo um tratamento nas uniões que você tem que fazer para garantir assim, um mínimo de perda, né, de material aqui, ou seja, de infiltração, ou seja, de vazamento, quanto com as tubulações aqui, por terem esses comprimentos, né, de 6 metros, 6, 5,85, o pessoal fala do comprimento útil, né, porque você tem as bolsas aqui. Então, você tem uma produtividade muito elevada nesse quesito. Também temos a parte de transporte, né? Então, a gente consegue fazer, por conta dessa leveza, você consegue, às vezes, fazer a sobreposição, assim, telescopiar, como eles falam, então posicionar um tubo dentro do outro, e com isso você facilitar tanto o transporte, né, o frete desse material, quanto no armazenamento. Você consegue colocar ali um dentro do outro sem o problema de, por exemplo, quebrar, como é o caso do concreto. Porque o concreto, caso ele caia, você tem o problema de ter o desperdício ali, que é a parte do dano, né? Que ele trincou, você perde toda a solução. Esses tubos não, praticamente a perda ali por quebra, tudo é zero. A não ser que venha algum um trator aqui, alguma coisa, e dê um impacto nele, que assim como o concreto, ele iria danificar. Mas caso contrário de cair, impacto no chão assim, às vezes no descarregar, né? Às vezes acaba caindo o tubo aqui, por exemplo, lateralmente, você não tem essa perda por conta desse processo de descarregamento.
Aqui também a parte dos pesos, né? Então aqui eu trouxe uma tabelinha aqui que mostra que, por exemplo, o tubo de 300 milímetros, ele pesa 29 quilos a barra de 6 metros. Então você consegue carregar ali com uma pessoa, né? Bem equilibrista ali, ou então com dois, né? Você consegue ali carregar ele tranquilamente, né? Que nem aqui, até 450, você pode fazer de manual, de 600 para um tema de segurança, né? E aí, acho que não me engano, é 45 quilos que recomenda por pessoa, né? Aí varia um pouco do HS de cada companhia. Você consegue ali depois carregar com equipamento ali. Você vê, o maior tubo ali de 1.500, 405 quilos. Então, um material muito leve que você consegue transportar e manusear com facilidade, né? Então, aqui só para ter uma ideia, né? Um tubo de concreto, um de 1.200, 1,5 toneladas ali por metro. Um de PAD, 50 quilos por metro. Então, são facilidades, né, que essa solução traz, principalmente no momento de se fazer a execução do nosso projeto. Outras vantagens aqui, né, que a gente estava comentando, essa resistência a ambientes agressivos. Então, por ele ser fabricado do mesmo material, por exemplo, que as geomembranas, né, que é o polietileno de alta densidade, ele tem uma atuação aqui praticamente total dentro da faixa de pH ali, desde de 1,5 até 14, ele consegue se performar sem nenhuma redução de durabilidade. Tá? Em contrapartida, tubos de PVC, concreto, de aço, não tem essa variedade tão grande quanto a parte do PAD. Temos também a resistência a temperaturas, né, que a gente estava comentando, o PAD ali podendo ali em sua conformação, na sua confecção padrão, de menos 40 até 60 graus, que nem eu comentei, nada impede de fazer uma formulação especial, aplicação de aditivos, de estabilizantes, então você consegue aumentar essa faixa também, caso seja necessário, versus, por exemplo, tubos de PVC, onde você tem uma restrição ali não tão grande para aplicação. A parte da abrasão, né, que a gente já comentou em alguns slides anteriores, né, então tem essa alta resistência a abrasivo em comparação a outras estruturas. A parte do money, que a gente comentou, em função ao diâmetro, ele pode ser até um pouco menor, para os diâmetros mais esbeltos de 100, 150, a gente consegue chegar até valores de money um pouco menores, tá? E também uma restrição aqui, que pode ser uma restrição, interpretada como uma restrição, ou então como uma vantagem, que é a velocidade máxima de operação recomendada de 7 metros por segundo. Tá? Para garantir que o tubo ele tenha a sua vida útil e prolongada, e você também não tenha nenhum problema, principalmente nas uniões, de que vê o fluxo ali um fluxo supercrítico ali, alguma coisa, que isso venha gerar uma tensão ali, né, uma tensão de arraste muito grande, e venha desconectar essa ponta da bolsa. Então, a gente sempre recomenda essa velocidade de limite, né, de 7 metros por segundo. E aqui, né, só para concluir, né, essa elevada resistência à compressão nesses tubos, né, ela está completamente aliada à conformação do material do entorno. Então, você tem esse preenchimento lateral, esse recobrimento. Você vê até que em casos aqui extremos, né, praticamente a tubulação está aparente, tem um caminhão passando aqui e você não está tendo problema nenhum com a geometria da tubulação. Por quê? Porque a restrição lateral está conseguindo distribuir essas tensões, né, através das corrugas, e o solo lateral que está segurando essa compressão. E aqui um exemplo, né, um pouquinho mais crítico, que seria esses caminhões fora de estrada, né, passando aqui sobre aqui, ó, 15, 10 centímetros de espessura, e você não tem nenhum dano ali na integridade do seu sistema de tubulação. E só para finalizar, pessoal, aqui eu trouxe aqui alguns casos históricos, né, de aplicação dessas tubulações em alguns projetos aqui da nossa região. Então, a gente tem uma série de aplicações, tá? Essa aqui, se eu não me engano, foi a primeira aplicação de tubos no Brasil. Então, foi feito toda a parte de estudos, dimensionamento. A gente chegou a levar até um pessoal para os Estados Unidos para fazer toda essa parte de ensaios de temperatura, compressão, tudo que era necessário, né, para o projetista validar a aplicação desses tubos
pois era na base ali, né, no marco zero do aterro. Então teve todo esse cuidado, né, para validar a aplicação do tubo e depois seguir ali a aplicação e continuar aplicando até nos dias atuais ali para as mais diferentes frentes ali de trabalho. Então tem uma série de aplicações aqui, tá? Então, para tirando de fundo, captação de chorume. Então tem uma série de aplicações aí que a gente tem feito das tubulações, tanto perfuradas quanto lisas. Então, aqui outros exemplos aqui também da aplicação, que a gente vê bem a curvatura, né? Que a gente consegue gerar com a aplicação desses tubos. Mais uma série de exemplos aqui. E já aplicando um pouco dos acessórios, né, que a gente tinha comentado. Então você vê que ele chega um tubo menor, depois ele passa para como se fosse um Y, aqui vai para uma tubulação maior, aqui já um outro saindo, um outro derivo de captura aqui, depois vem, depois conduz para os outros dois tipos. Então você vê que você consegue ir adequando a geometria, né? Seja uma espinha de peixe, seja um T aqui, você consegue fazer, né? Adequar a situação ali, você consegue fazer o seu acessório sob medida para conseguir melhor performance do seu projeto, né? Não adianta você fazer uma espinha de peixe num lugar onde você tem uma geometria totalmente irregular, vamos dizer assim. Você precisa adequar ela, fazer ela um pouco mais fechada, enfim. Então você consegue ter esses acessórios sob medida, né, com as mesmas propriedades do tubo, para que eles performem da mesma forma. Aqui a parte das tubulações verticais, né, que o pessoal tenha comentado, alguns cases aqui também de aplicação deles, alguma aqui um pouquinho mais a detalhe também. E aqui eu trouxe também só alguns exemplos, né, para justificar, né, novamente a parte das grandes cargas, né. Então você vê aqui o tubo, espessuras mínimas aqui e um caminhão aqui carregado passando sem nenhum tipo de problema. Aplicações aqui também para ferrovias, espessuras mínimas e o trem passando aqui com vibração, tudo. A tubulação consegue suportar. Caminhões ali, é o mesmo que a gente viu, só que ainda com aterros aqui de 15, 20 metros. A tubulação suporta essas grandes cargas, mesmo as tubulações aqui mais robustas, né, de 1.200, 1.500 milímetros. Drenagem aqui também de fundação de pilhas, né, de rejeito, pilhas estéricas, principalmente. Quando a gente vem aqui 200, 300 metros de altura, mas do material altamente pesado, a gente está falando de 23 kilonewtons, 25, que é mistura de solo com metal, então é um material muito pesado. E mesmo assim a gente consegue fazer aplicações de base aqui, para que a gente consiga fazer a captação de possíveis infiltrações desse material. E só para concluir aqui, pessoal, que nem a gente comentou no início, a gente trabalha com outros geossintéticos também, tá? E aí, caso depois vocês tenham interesse em alguma coisa, a gente pode estar vindo a comentar essas aplicações, tá? A parte de canalizações, fechamento de aterros também, que é uma coisa que está começando principalmente a mineração, agora está começando a fechar essas estruturas, estão chegando nos seus limites, né? Então, como que eu posso fechar a minha estrutura sem que fique, por exemplo, uma geomembrana exposta? Porque se eu deixar minha geomembrana e pôr só um solo em cima, por mais que a minha geomembrana tenha uma textura, esse solo com a infiltração, entrar em contato com água, por exemplo, a tendência desse solo é escorregar. Então, como que eu mantenho o meu solo ali em cima da minha geomembrana, principalmente a longo prazo? Então, a gente tem algumas alternativas ali com a aplicação desses geossintéticos que pode vir a ser interessante para vocês também. E aqui algumas outras aplicações também que a gente pode ter para auxiliar vocês aí em eventuais projetos. Então, era esse o conteúdo, pessoal. Aqui, ó, depois, se vocês quiserem, tem o meu contato. Aqui nesse QR Code também tem o meu telefone e o WhatsApp. Caso vocês queiram algum material, queiram essa apresentação também, eu sei que está gravado, mas se vocês quiserem o PowerPoint também, eu posso estar compartilhando com vocês, tá? E aí eu fico à disposição para esses minutinhos finais que a gente tem, para algum questionamento, para a gente conversar um pouco sobre as soluções. E estou à disposição, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu tinha uma pergunta para fazer.
Vladimir, é com relação àquela velocidade dos tubos lá, até 7 metros por segundo, né? É, no caso de um terreno que tiver uma clavidade maior, como seria resolvido esse problema? Eu fechei aqui para ver vocês agora um pouco também. Juscelino, o que geralmente a gente faz, Juscelino, a gente teve um caso até recente que a gente fez, foi para uma mineração, no caso, mas serve como exemplo. A declividade era bem acentuada a declividade. Então, o que a gente fez? A gente fez alguns postos de visitas intermediários para conseguir controlar essa declividade e manter dentro das velocidades suportadas pelo tubo. Então ele vinha numa declividade, caía no posto de visita e continuava o percurso dentro da declividade recomendada. Certo, entendi. Perfeito. Mais Vladimir, alguém? Otávio. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Luciano, tudo jóia? Boa noite, Otávio. Tudo bem? Seja... Boa noite. Tudo. que bom vê-lo por aqui. Ah, prazer é todo meu. Vladimir, eu tenho duas dúvidas. Você falou sobre a situação de trabalhar, né, com esses tubos corrugados, né, como PV. E você falou da questão da estanqueidade, e minha dúvida é, quando a gente trabalha com PV de forma folgada, né? Essa estanqueidade, ela é garantida ou não? Entendeu a dúvida? Porque a gente Entendi. trabalha com alguns drenos, né? Alguns drenos em aterro classe 1, que eles ficam do lado de fora da vala. E hoje eu utilizo manilhas de concreto com impermeabilização interna, né? E eu estava pensando sobre a substituição para esse novo sistema. Você tem algum Não, estudo sobre isso? sim, pode ser aplicado, sim. Inclusive, tem algumas recomendações que é importante a gente tomar em conta também, que é por ele ser um material leve, a gente tem que considerar alturas de aterro também que consigam suportar essa pressão caso suba essa água para esse tubo não boiar, porque a tendência dele é boiar. Então a Entendi, gente tem esses estudos, tá? Ele pode ser aplicado, só atenção a esse ponto da cobertura, né, desse aterro mínimo, para evitar que essa pressão, né, da água tenda a levantar isso e você perda todo esse sistema ali de condução. Mas pode ser aplicado sim e garante a hermeticidade também. entendi. Aí a outra dúvida também é em questão financeira. É, a questão da instalação, em tempo de instalação, é indiscutível, né? A qualidade e a garantia, né, do melhor tempo. Mas em questão financeira, né? Em questão de material, não estou nem falando de custo de mão de obra. O custo, né, comparando a mesma dimensão, mesmo tamanho, para o mesmo fim, o custo do tubo corrugado em relação a concreto, você tem um comparativo? Geralmente, Otávio, o custo do PAD ele tende a ser um pouco mais caro, Uhum, tá? Estamos falando que depende muito da região, mas pode ser ali uns 10, 15% mais caro. Porque tem uhum, regiões, por exemplo, se você pegar vamos ser um pouco mais extremo aqui, mas o Amazonas, onde você não tem agregado de forma alguma, aí essa tubulação, se não se equipara, até supera o do concreto. O concreto uhum. acaba ficando mais caro. Mas em regiões aqui de São Paulo, capitais, né, como em geral, esse tubo pode ser um pouquinho mais caro, mas como Uhum. você bem pontuou, no que você diz respeito à produtividade, à execução, no final a solução acaba ficando mais econômica. Entendi. Se for levar em consideração a questão do custo da mão de obra, esse comparativo mesmo que você fez aí dá praticamente 6 vezes, né, uma maior demora de instalação de concreto em relação a esse tubo corrugado, né? Mas a questão é mais a questão do material mesmo, né, do custo do material PAD corrugado versus a mesma dimensão da quantidade de concreto que é utilizado, né? Mas beleza, obrigado, viu? Obrigado, Luciano. Imagina, por nada. É, Obrigado a você por participar. Mais alguém?
enquanto o pessoal vai pensando, eu queria primeiro parabenizar, viu, Vladimir. Eu recebi aqui no meu WhatsApp, não foram umas, duas, não, foram várias mensagens de pessoas gostando muito da apresentação, que ela estava muito rica em Que bom. informações. Então, eu compartilho disso também, gostei bastante, bastante informação importante, né? Uma apresentação assim de questões técnicas, né? Às vezes bastante técnicas, mas de fácil compreensão, né? Você falou aí numa linguagem que ficou bastante fácil da gente entender muita coisa. Então, mais uma vez, eu te agradeço muito por participar, por compartilhar conosco esse seu conhecimento, né? Essas possibilidades, né? Que os tubos corrugados oferecem, como a gente vinha conversando antes, né? Do início da apresentação, né? A gente desde 2018, 19, a gente já passou a usar, né, nas unidades lá da Estre. A gente teve experiências ótimas com os tubos corrugados. Obviamente temos que tomar alguns cuidados, né? E isso não apenas para o tipo de tubo que a gente está falando, mas sempre que a gente vai aplicar algo na engenharia, né, tem que ter sempre os cuidados, né, as recomendações, né, de projetos, tudo que a engenharia oferece, ela deve ser adotada, né, não aplicando. A gente falou, inclusive, com relação aos furos, né, dos tubos, até nisso a gente tem que tomar os cuidados, e às vezes a gente vai a Exatamente. algumas, a gente vai a algumas unidades, às vezes você vê lá uma equipe de pessoal fazendo furo de qualquer jeito nos tubos, e a gente sabe que isso, a médio e longo prazo, esses tubos, muito provavelmente, a partir da altura que esse aterro vai chegar, ele vai ser comprometido, isso é fato, né? A estrutura não vai suportar. Então, é algo assim, né? Não só de informações muito bacanas, mas assim, de uma possibilidade também, né? Do pessoal estudar, prestar atenção nesse tipo de material, que é leve, que também é resistente, que é fácil de instalar, você não vai precisar se preocupar com questões de solda, que normalmente leva tempo também, ou tem um custo adicional bem alto também. Então, não estou dizendo que é para saírem mudando os tubos das unidades, mas é importante saber que ele existe, saber que ele é uma opção, né, levar a discussão para os projetistas, né, como bem dito por Newton, ainda tem um pouco de preconceito com relação a esse tipo de material, mas a gente faz engenharia, né, a gente trabalha nesse segmento justamente para isso, para a gente entender como funciona, verificar as possibilidades e se for algo que vale a pena, se for algo que vai ser bom para a empresa, para o aterro, tem que convencer projetista, tem que convencer o dono do aterro e fazer as alterações necessárias, se for o caso, né? Então, eu acho que batendo tudo isso aí no liquidificador, eu acho que, além de todas as informações importantes, eu acho que é importante a gente carregar isso, né? Muitos talvez não soubessem dessa opção, ela existe e ela precisa ser considerada também, né? Então, mais uma vez, obrigado, viu, cara? Foi muito bacana mesmo, muito bacana. E eu acho que vai ser inevitável a gente combinar numa próxima aí para você falar desses novos materiais também aí de geossintéticos, né? Dessas opções que os geossintéticos também trazem, né? Tem para vários fins aí que também na nossa área aplica bastante. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Agradeça também ao, aos Eduardos, né? Ao Checon da Aos Eduardo. TDM, aos Eduardos, né? Da Checon o Checon da TDM e o Reis lá da ADS. Newton, se Não, você quiser Jacob, complementar também. Sim, eu também vou agradecer bastante e dizer que, assim como o Luciano, eu recebi também várias mensagens aqui de falando sobre a qualidade, sobre a riqueza, sobre assim a amplitude, né, do conteúdo. A gente foi desde projeto, especificação, norma até aplicação, várias coisas que inclusive eu também desconhecia. Então, assim, a gente vê que o cuidado com a aplicação do material
faz toda a diferença, né? E a gente agradece aqui mais uma vez a esse conteúdo. Eu queria dizer para vocês que essa aula vai subir para o YouTube, ela não vai ficar aberta, né? A gente vai fazer uma edição, porque hoje em dia os vídeos mais longos eles têm assim uma baixa procura, então a ideia é que a gente faça vários cortes aqui e publique no YouTube de forma seccionada. Na plataforma ela vai estar inteira inclusive com material e tal. E dizer a vocês que a gente está entrando numa sequência agora de aulas abertas, né, na nossa mentoria. Agradecer a presença de todos os convidados aí que estão vindo fazer parte com a gente dessa noite aí de conhecimento. Dizer que as próximas aulas aqui a gente vai ter ainda abertura para participação, né, de quem não é membro da mentoria e está nos aqui nos honrando aí com a presença. E dizer que a própria mentoria vai vir com algumas novidades aí muito bacanas para todo mundo, né? Para quem quer, para quem vamos vir com a solução aí para quem quiser participar individualmente, né? Porque hoje, só para a gente ficar na mesma página, a mentoria do Inteligência Pesados ela é um produto voltado para empresas, né? A gente tem um contrato com o Aterro, e o conteúdo, o acompanhamento técnico, o suporte, ele é feito para as pessoas que participam do programa. A gente vem agora com um modelo básico, né, que vai envolver menos a atividade de mentoria, de consultoria e mais atividade de conteúdo, e, portanto, vai ser um produto mais em conta, vai estar mais acessível para as empresas também, e vem com a solução para aqueles profissionais que eventualmente não conseguiram convencer a empresa a participar do programa, mas querem eles mesmos acompanhar os conteúdos, receber a instrução. A gente vai vir com um produto voltado para esses profissionais. Então vai ter oportunidade aqui de ampliar bastante aí a participação de todos. Mas as próximas aulas vão ser abertas, a gente à medida que o tempo for passando, vai conversando mais sobre o assunto, vai trazendo esses novos formatos aí para vocês. Beleza? Então, muito obrigado aí. Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, Eu tenho uma pergunta para fazer para o Vladimir. por favor, doutor. Com relação aos materiais de cobertura que ele falou até de classe um até classe 5, eu não entendi direito com relação à granulometria do material. Se pode ser mais grosso, mas tem que ser, não pode ser muito fino, em função dos buracos, da perfuração do tubo. E se a granulometria é maior, você vai chegar a atingir o tubo, furar o tubo ou não, dependendo da carga que sofrer. Aquela granulometria, Juscelino, as classe um, vamos dizer assim, seria como se fosse uma brita mesmo, material mais granular, tá? Então, para esse material, a gente recomenda que seja um material mais granular mesmo, mas não tão materiais grandes, né, como se fosse um enrocamento, por exemplo, uma pedra de mão, porque aí sim poderia gerar algum dano, alguma perfuração no tubo. Então, são materiais com granulometrias não tão variadas, vamos dizer assim, mas que eles consigam performar ali em conjunto com o tubo. Então, materiais mais granulares, tá bom? Mas também não pode ser muito fino, porque em função que pode penetrar também dentro do tubo, né? Carregar água dentro do tubo. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né, principalmente quando vai ter os tubos perfurados, para coincidir essa perfuração com o material que você vai colocar ali. Se você colocar muito fino, vai acontecer justamente o que o senhor argumentou. Ele vai começar a entrar e vai começar a obstruir ali, e você pode perder desempenho do seu sistema de drenagem. Certo. Perfeito, Vladimir. Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta. Vladimir, tem mais uma aqui, sem querer abusar muito de você, mas acho que é coisa rápida, do nosso colega aqui, Alexandre Gregório. O Alexandre ele é líder de drenagem em Cariacica, lá no aterro da Marca. Na sequência da pergunta, né, que um outro colega fez, me fugiu o nome agora, foi o Otávio, né? Ele quer saber, com relação ao custo, a comparação não com o de concreto, né? Nas mesmas condições, mas em relação ao tubo liso. Como é que seria o custo, por exemplo, de uma tubulação
de 200 milímetros, de 6 metros de comprimento, liso, perfurado, comparado com um de 200 milímetros, corrugado, perfurado. Qual que é mais caro, qual que é mais barato, qual que é a relação de preço entre eles? Olha, eu não tenho tanta familiaridade com os tubos de PAD liso, mas pensando aqui mais, digamos assim, por peso, né? Que a gente sabe que o tubo PAD, o liso, ele é bem mais pesado. E Vai mais material, por né? ser pesado, ele vai mais material e o PAD é único, né? Então eu acredito que seja bem mais caro o liso por conta desse consumo maior de material. Na época que eu comprava, né, isso já tem alguns anos, ele era bem mais em conta, né? A gente tinha um custo um pouco elevado com, com o transporte, né, com o frete, porque se eu não estiver enganado, acho que ele era fabricado no Chile. E tinha algo ali que encarecia um pouco, mas mesmo assim ele ainda ficava mais barato em comparação com o rígido, né, o liso. Sim. E ainda tem a parte da execução, né? Que mencionaram também. O liso Exatamente. você tem que fazer esse processo de solda, né? Não é que é demorar, ele demora um pouco mais que, por exemplo, o ponto e bolsa, né? Mas você perde uma produtividade ali, porque até ele soldar, fazer tudo, é que é o equipamento que faz, né? Então você perde um tempo ali precioso, digamos assim. É É, trabalhoso. tem, Vladimir, desculpe, só complementando, Juscelino, desculpe te interromper, tem unidades, né, unidades maiores, que tem uma equipe específica para isso, né, Vladimir? Quando o aterro é Sim, grande, É. então, diferente, num caso desse, a própria equipe que está fazendo a instalação, né, no local do dreno, eles mesmos já fazem essa conexão e segue a vida, né? exato. Exatamente, que isso que eu comentei também na parte da assistência técnica que a gente possui, né? Então, unicamente uma instrução, a equipe que você tem em campo, ela consegue fazer. Diferente de um tubo liso que você tem que ter um equipamento especial para fazer. Então, tem esse investimento por parte da construtora ou por parte do aterro para conseguir fazer a união desses tubos. Então, um ponto bem interessante a considerar também. Vladimir, uma coisa que eu queria perguntar é com relação outra pergunta, você falou que esse tubo aí é mais por gravidade, né? Não é sob pressão, né? A condução dele do líquido não é sob pressão, é só por gravidade. E no caso que Isso. for fazer uso dele para tubulação de gás, captação de gás, e sucção, ele resiste para sucção? Não, resiste sim, é que nem eu comentei, né? Ele não pode sofrer pressões muito acima do metro de coluna d'água que a gente fala, né? Mas alguma eventual pressão de gás, tudo ele conseguiria suportar, tá dentro dos limites, né, estipulados, mas Na ele poderia sucção? atuar ali. Na sucção? É pressão negativa, né? Normalmente a pressão, Juscelino, quando chega na tubulação, ela, por maior que seja o blow, ela é muito baixa, né? E não chega a comprometer a, a tubulação, não. Ah, tá. Vai fazer por exemplo, um chorume duto, uma linha de água bombeada e tal, aí você não pode usar o corrugado, Não, né? sim, o bombeado tranquilo, estava perguntando com relação à sucção mesmo, que no caso do gás, né? Quando é captação de gás, O sistema de pressão negativa que a gente faz, né? O que chega na ponta o que chega na malha que está no maciço, inclusive, é muito pouco. E normalmente É milibar, né? é, É normalmente milibar, né? a pressão maior ela vai estar na ponta final, que é tubo rígido, né? isso. Então, o header, né, que é a tubulação principal ali que chega no blower, ele é tubo rígido. Mas o campo de gás, a pressão já vai ser muito pequena. Ela não está captando, né? Não está fazendo a captação. Isso. Certo. Perfeito. É porque o aterro não para de pé se botar muita pressão ali. É. É isso aí, Luciano. Mas foi boa a aula, viu? Eu gostei, foi muito interessante, muito educativa. Que bom, Juscelino. Bom te ver por aqui também. Ok. Então, maravilha, gente. 10 horas da noite. Agradecendo a vocês aí mais uma vez por ficar aqui até o final. Sala cheia. Deixa a gente sempre muito alegre. E até semana que vem.